Você já parou para pensar o porquê Deus exige adoração? Você já parou para pensar nisso? E Deus, ele não está em crise de identidade quando ele nos pede que a gente adore. Deus não está querendo ser paparicado quando ele pede que a gente chegue até ele e fale palavras bonitas e fale quem ele é. Pelo contrário, ele, por amor a nós, ele deseja que nós o adoremos. Porque é tudo aquilo que se torna prioridade, tudo aquilo que se torna um ídolo em nossas vidas, ele se torna um lugar, ele se torna alvo de adoração em nossas vidas. E tudo aquilo que não for Deus vai ser destrutivo. Por isso mesmo coisas boas, se estiver no lugar do Senhor, se estiver no primeiro lugar, vão nos levar a um lugar de destruição. Por isso, seu esposo, a sua esposa pode ser muito bom, mas se ele estiver no lugar de Deus, ele vai servir para a sua destruição. A sua casa pode ser muito boa, o seu trabalho pode ser muito bom, mas se ele estiver no lugar de Deus, ele vai ser como um alvo de adoração para você e vai ser para a sua destruição. Até mesmo a nossa família, se ela estiver no lugar de Deus, se ela estiver como primazia, como algo que vem primeiro do que Deus, ela servirá como destruição para nossas vidas. Então o desejo que Deus tem, que nós o adoremos, é que a gente também não se perca no caminho, porque a própria palavra dele diz que ele tem planos maiores sobre a nossa vida. Por isso, pense sobre isso. E a gente aqui está falando sobre o sacerdócio. Nós estamos aqui, nós lemos esse livro aqui, somos todos sacerdotes. Nós temos tido uma caminhada, de leitura, avaliando situações, pensando em algumas coisas. E nós podemos citar aqui 4 características que eram necessárias para o sacerdócio. A primeira delas era pertencer a uma família, a uma tribo. Vocês sabem que precisava nascer da tribo, precisava ser separado e precisava ser treinado para o sacerdócio. Também precisava ter uma vida de exclusividade total para Deus. Então, o parâmetro do sacerdócio antigo, no Antigo Testamento, eram apenas sombras daquilo da realidade, que nós falamos aqui agora há pouco, sobre de quem viria a ser Cristo, de quem Jesus é. Nós não vamos mais a Deus através de rituais e sacrifícios. Não, nós temos um canal exclusivo, que é o Senhor Jesus, que nos conecta ao trono da graça, que nos conecta ao Pai, que nos conecta ao Espírito Santo. Então, Cristo é uma expressão perfeita daquilo que o sacerdócio que nós comentamos atrás foi apenas uma sombra. O sacerdócio de Jesus não foi destruindo as leis, não foi passando por cima delas, não foi desconstruindo nenhuma delas. Foi, pelo contrário, foi cumprindo todas elas. E nós falamos aqui sobre 4 características necessárias para ter essa vida de sacerdócio. Então, a primeira delas é que nós precisamos nascer de novo. Necessário uma vida contínua de cruz. Primeiramente, eu permaneço no Senhor e tenho uma vida nova, uma nova mente com Ele, e nele, então, eu expresso quem Ele é. Uma vida contínua de cruz nós precisamos ter sempre. Eu costumo dizer que a gente não aceita Jesus apenas uma vez na vida. Nós aceitamos Jesus todos os dias quando nós convidamos Ele a permanecer e a tomar o governo de coisas que às vezes a gente achava que não precisava, a tomar o governo de nossas finanças, a tomar o governo sobre as nossas relações, a tomar o governo do nosso ministério, da nossa casa, da nossa mentalidade. Então nós precisamos ter uma vida contínua de cruz. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós não somos perfeitos. A segunda coisa é que nós precisamos ser separados. Então a primeira delas foi nascer de novo, porque não basta você melhorar. Não basta você melhorar, você precisa nascer de novo. A segunda delas é ser separado. Nós não somos separados para criar um ajuntamento de luzes. Não, nós somos separados para trazer luz aos descrentes, trazer luz a este mundo. Então, vivendo fora do sistema desse mundo. Nós não estamos no sistema desse mundo. Nós não compactuamos com a corrupção, com as formas imorais. Nós estamos fora do sistema desse mundo. Então, independente do lugar onde você estiver,
nós precisamos permanecer na presença de Deus. E quando nós falamos que nós não estamos nesse mundo, não significa que você é um ET. Não significa que você se tornou um extraterrestre, que agora você precisa andar distante de todas as pessoas, num canto, recluso. Não é isso. Mas que agora nós precisamos viver sobre o governo do Senhor e não sobre o governo deste mundo. Vivendo um padrão do reino de Deus, expressando a cidadania dos céus sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então pensa nisso, você pode sim continuar morando na mesma casa, você pode sim estar nesse trabalho, mas você precisa ser diferença neles. Você precisa mostrar as coisas celestiais, você precisa ser luz sobre este lugar. Amém? A terceira coisa é espiritualmente ensinados. Então nós podemos ter uma vida, nós podemos nascer de novo, nós podemos ser separados do sistema desse mundo, mas se nós não soubermos o que fazer e o que nós estamos fazendo, nós somos sacerdotes realmente inúteis. Então, porque se nós vivemos uma vida separada, e se nós vivemos uma vida de um nascer de novo, mas nós agora não sabemos o que fazer com isso, nós não conseguimos exercer o nosso sacerdócio. Então, o sacerdócio vai além de oportunidades em ministério. O sacerdote vai além de ter uma expressão ali no púlpito, vai além disso. Nós devemos ter uma vida sacerdotal de maneira completa, da forma como que nós relacionamos com as pessoas, da forma como que nós cuidamos do nosso filho, com a forma como nós tratamos os nossos amigos. Tudo isso está dentro desse pacote aí. Quem somos tem tanta importância quanto o que fazemos. Presta atenção nessa frase. Quem somos tem tanta importância quanto o que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado com o que fazemos. Vou repetir de novo, talvez você ficou embaralhado nas frases. Quem somos tem tanta importância quanto o que fazemos. Quem você é e o que você faz tem a mesma importância. Por quê? Se você está dizendo algo e não vivendo esse algo, está totalmente errado. Então, em nossa vida religiosa, nós podemos falar uma coisa e viver outra. Eu posso dizer alguma coisa aqui para vocês e estar vivendo outra. Mas em nosso relacionamento com Deus, nós somos desnudados. Nós somos impossibilitados de qualquer forma mentirosa de expressar, de se relacionar ou de ser. Porque Deus nos vê como realmente nós somos. Então, o anúncio do Evangelho não são palavras. Presta atenção nisso. O anúncio do Evangelho não são palavras, mas é uma narrativa de uma vida prática de sacerdócio. As pessoas narraram, Marcos, Mateus, João, Lucas narraram, escreveram uma história, mas eles estavam escrevendo aquilo que estava sendo feito primeiro. Não eram apenas palavras, era uma vida sendo vivida ali, uma expressão ali do Senhor, uma expressão daquilo que o Espírito estava fazendo e eles testificaram. Então, se você tem vivido uma vida no Evangelho só de palavras e não de prática, você está no lugar confuso, distante, muito possivelmente desconectado com seu propósito. E a quarta delas é viver exclusivamente para Deus. Muito provavelmente, grande parte do que sabemos sobre Deus é aquilo que nós ouvimos. Então, se você, assim como eu, nasceu na igreja, você teve EBF, você teve coisas na igreja desde pequeno que nos mostravam sobre historinhas, que contavam histórias sobre a Bíblia. Depois você cresce mais um pouco e você agora está participando ali da igreja, do culto da igreja, e você começa a ouvir coisas e talvez muito do que você saiba não foi porque você leu, mas foi porque você ouviu alguém falar. E certamente dentro de tudo isso há opiniões de pessoas. Certamente dentro de tudo isso há coisas que eram aquelas pessoas que estavam dizendo e não realmente a Bíblia. Os sacerdotes, eles não são empregados do povo. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas falaram aquilo que elas queriam, as pessoas falaram aquilo que as pessoas que estavam assistindo queriam ouvir,
Mas o sacerdote, ele não é um empregado do povo. Ele serve ao povo, mas ele é governado por Deus. Então, por isso nós também não somos moldados com as tendências das pessoas. Nós não somos moldados aquilo que as pessoas estão falando. Nós somos moldados por aquilo que Deus quer, por aquilo a vontade do Senhor. Então, vivemos de maneira pura e vivemos de maneira de intensidade de adoração ao Senhor. Então, a nossa forma exclusiva de ser é porque tudo está conectado com Deus, tudo é para Deus. Mas Cicrano, Fulano, Beltrano está falando algo, ok, tem concordância com a Bíblia? Se tem, então é isso. Se não tem, então eu deixo para lá. É viver de maneira exclusiva aquilo que Deus está falando. Não de maneira exclusiva para as pessoas, não de maneira exclusiva para o ministério, de maneira exclusiva para Deus. Nós precisamos encarar algumas raízes de idolatria que nós temos em nossos corações, algumas filosofias que nós colocamos aqui nas nossas ministrações, em nosso coração, que está regendo o nosso modo de vida. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas coisas da Bíblia, né? Algumas coisas que a pessoa diz que estava na Bíblia e que não estava. E nós deveríamos ter uma vida sacerdotal e que nós olhamos para a Bíblia e vemos se tem concordância ou não aquilo que está falando, aquilo que está sendo dito sobre as nossas vidas. Vou te dar um exemplo aqui. Será que nós não estamos confundindo o Senhor com um Papai Noel? Será? Porque às vezes nós estamos relacionando com Ele para que seja supridas as nossas necessidades. Nós estamos se relacionando com Ele porque nós queremos ter os nossos desejos realizados e nós não temos uma vida de sacerdócio, nós não temos uma vida de relacionamento íntimo com Ele. E se nós estamos com essa vida onde nós estamos indo para Deus para sermos supridos, para que Ele supra as nossas necessidades, nós não temos mais um relacionamento exclusivo com Deus. Agora nós temos um relacionamento exclusivo com um comércio. Nós trocamos o Deus e colocamos lá um comércio, onde nós chegamos, desfrutamos daquilo que queremos e vamos embora. Pensa nisso.